Então aqui, meus amores, eu refilei o excesso da minha espuma, tá bom? Tanto na parte das costas como na parte da frente também, tá? Na parte da frente eu já fiz o meu bordado, tá? Já fiz o meu bordado. Eu primeiro faço uma telacê, depois eu bordo, tá, gente? Uma telacê, se vocês quiserem os gabaritos, vocês entrem em contato comigo que eu faço os gabaritos pra vocês. Tanto de MDF ou de acrílico, tá? Pra poder fazer uma telacê desse jeito que eu faço. Eu acho mais rápido, gente. Então, por isso do que você ficar riscando tudo. Porque você risca tudo, depois você tem que apagar tudo também, né? Então, eu acho um pouquinho mais trabalhoso. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar agora primeiro na parte da frente, tá? Depois a gente mexe com a parte das costas. Na parte da frente, eu já tenho os meus meios marcados, tá? Até porque pra mim fazer o bordado, ó, eu tenho que marcar os meios pro meu bordado ficar centralizado, não sair torto nem nada, tá? Como eu disse pra vocês, eu vou usar o molde que nós fizemos aqui em aula, tá? Vou usar o molde que nós fizemos aqui em aula, ó, tá? Ó, o molde que a gente rabiscou aqui, fizemos em aula, no papel sulfite mesmo. Como ele tá dobrado aqui meio molde, eu já fiz um pique aqui em cima e um pique embaixo, tá? Pra marcar o meio. Eu preciso também um meio da minha altura, então eu dobrei ele aqui certinho, ó, alinhado aqui borda com borda, tá? E fiz o pique aqui pra poder, ó, pra poder também marcar o meio da minha altura. Então eu tenho o meio da minha largura e o meio da minha altura, tá bom? Esses meios eu vou posicionar na minha marcação ali dos meios que eu fiz no meu espelho. Ó, abro o meu molde e vou marcar aqui, ó. Meu pique tem que ficar aqui no meio de baixo. E eu tenho que também verificar os piques das minhas laterais. Assim eu vou ter a certeza de que o meu bordado vai ficar centralizado aqui no meu espelho, tá bom? Bom, então aqui, pessoal, passei, tá, minha marcação. Ó, eu colei o meu molde, ó, colei o meu molde num pedaço de papelão couro, tá? Porque tava muito difícil, porque como é sulfite, é fininho, tava muito difícil passar um molde. Então eu colei, tá bom? E risquei aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu não corto aqui no meu risco, porque se você cortar, o seu matelacê vai começar a desfazer, tá? A costurinha vai começar a desfazer. Então, o que que eu gosto de fazer? Passar uma costurinha aqui, já prendendo o meu forro. Aqui no caso vou usar um forro de bagum, porque na parte de dentro do meu forro eu não vou fazer nada, tá? Aqui no caso eu já posicionei a minha etiqueta, para poder o acabamento aqui, o rebite, ficar embutidinho, não aparecer no meu forro. E eu vou fazer a costurinha, eu até diminuo o ponto, neste caso, eu vou para 2,5. E eu vou costurar tudo em cima aqui do meu risco, prendendo essa minha parte externa no meu forro, tá ok? Então eu vou fazer isso aqui. Ok, dei toda a minha volta aqui. Vou verificar se o meu forro pregou, tudo bonitinho, certinho. Ó, ficou preso. Eu gosto, pessoal, de cortar, tá? Eu gosto de cortar pra poder fixar o meu vivo, tá? Eu gosto de tirar todo esse excesso, corto rente a minha costura, tá? Ó, então eu vou reservar aqui um pouquinho, tá? Cortei aqui no meu sintético uma largura de 2,5 para poder fazer o meu vivo, tá bom? 2,5 por 1, aqui tem quase 1,20, que era a largura total que eu tinha do meu sintético. Lembra que a gente calculou mais ou menos 1,15? Deixa eu ver aqui no nosso molde. 1,15 m, tá? Que tem quase 1,20 m, tá bom?
Então eu vou usar o espaguete. O espaguete é esse fiozinho aqui. Ok? Espaguete ou macarrão. Se vocês não acharem na cidade de vocês, vocês podem procurar em casa de material de construção um fiozinho que seja assim, não muito duro, que não tenha araminho dentro, que seja oco, porque aí ele será mais maleável. Tá bom? Ou se você não quiser colocar o vivo, gente, não tem problema nenhum. Eu vou colocar o vivo porque para seguir o padrão da outra bolsa. Tá bom? Não tem problema, mas é interessante vocês já irem acostumando, porque depois que vocês aprenderem a acostumar com vivo, vocês vão querer colocar vivo em tudo, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o dilema da alça de mão. Colocar abaixo do vivo ou acima do vivo. Abaixo do vivo seria eu fixo a alça aqui primeiro e depois eu posiciono o meu vivo. Fixo o meu vivo. Acima do meu vivo eu posiciono o vivo primeiro e depois eu fixo a alça. Tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que isso não é algo padrão, tá? Não é algo padrão. Eu, particularmente, eu gosto de segurar a bolsa e ver o meu vivo inteiro ali dando a volta no meu espelho. É uma questão de gosto. Neste caso aqui, então é uma questão de gosto, eu posiciono em cima do vivo. Então primeiro eu posiciono o vivo, depois eu venho com a alça, tá? Neste caso aqui especificamente, eu posiciono em cima do meu vivo, por quê? O meu vivo eu vou fazer prata. A minha alça eu não vou fazer prata, eu vou fazer azul, tá bom? Então ficaria muito estranho estar a alça aqui primeiro azul, posicionar o meu vivo aqui depois, e na hora que eu segurar a minha bolsa, o meu espelho ter, no caso, falha, né? Porque o azul vai estar tampando o prata, tá? Tendo falha visualmente do meu vivo prata. Então, particularmente, eu sempre gosto de posicionar a minha alça acima do meu vivo. Tá bom? Ai, Paty, eu quero colocar vivo, mas eu tô fazendo em uma máquina doméstica. Minha máquina doméstica não vai aguentar costurar o vivo mais a alça. Daí, no caso, vocês podem fixar a alça no espelho, não embutida aqui na costura. Vocês vão ter que fazer um acabamentozinho na ponta da alça de vocês. E fixar a alça antes de costurar aqui o seu forro, pra não ficar a costura aqui aparente no seu forro, tá bom? Então, vocês têm essa opção também. Tá? Então fiz aqui, ó, passei cola de contato aqui na minha tira do meu sintético. Vou pegar o meu espaguete e eu vou colocar aqui no meio, tá? Aqui no meio do meu sintético e eu vou fechar alinhando borda com borda aqui do meu sintético. Tem que ficar certinho, tá? Ó. Coloco o meu fiozinho no meio e venho colocando borda com borda aqui do meu sintético, tá? Deixa eu mostrar aqui mais perto, ó. Tá? Tem que ficar aqui, ó, bordinha com bordinha, tá? Pra ele não ficar assim, ó, o que que eu faço? Pra ele ficar bem vincadinho, eu pego a minha chavinha de fenda. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Ó, eu pego a minha chavinha de fenda ou uma vincadeira, tá? Tanto faz. E, ó, eu venho aqui rente ao meu fio, tá? Ao seu fio, ao seu espaguete aqui dentro. Então, o seu vivo vai ficar marcadinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem usar, pessoal, o vivo de plástico. O vivo de plástico, deixa eu pegar um aqui. Ó, vocês podem também usar o próprio vivo de plástico, tá? Vocês podem ver, ó, que ele fica igual o vivo de plástico, ó. Tá bom? Esse aqui já vem pronto, vocês usem uma cor que combina com a peça de vocês, vocês podem usar esse daqui pra não ter trabalho, tá? Eu vou fazer prata, porque eu não tenho o vivo pronto prata, então estou fazendo o meu vivo, tá? Então eu vou fazer isso daqui, enrolar o meu espaguete dentro do meu vivo na minha tirinha inteira, tá? Eu não gosto de cortar, porque o que sobrar, né, eu corto rente e eu não tenho desperdício do meu fiozinho do meu espaguete, tá bom? Então, pessoal, ó, já encapei, tá? Não cortei o meu excesso, tá aqui
tá bom? Porque aí eu vou cortar bem rente, que aí eu não tenho desperdício. Eu cortei um pedacinho, eu cortei assim, compridinho, porque eu vou usar na parte da frente e na parte de trás. Do mesmo sintético para poder fazer acabamento na união, quando eu der toda a volta na minha bolsa e um se encontrar com o outro. Cortei um pedacinho de 4 centímetros de largura, tá bom? Fiz um pique aqui no meio, ó. Fiz um pique aqui no meio, porque esse meio tem que bater no meio aqui do meu pique da minha bolsa, tá? A gente começa a fazer costurando na parte de baixo, sempre na parte de baixo. E aqui, para poder fixar o meu vivo, eu não gosto de... Quando eu tô na máquina transporte simples, eu não tenho o costume de usar o calcador de vivo. Eu não me acostumei, eu confesso pra vocês. Então, o que eu me acostumei? Costumei a fixar com este calcador aqui, que é um calcador de zíper estreito. E depois, quando eu fecho, que talvez, muito provável que eu feche na transporte, depois, para poder fechar, eu utilizo este daqui, tá? Eu utilizo esse calcador aqui para ele poder ficar rente. Gente, fica perfeito, tá? A vida toda eu me acostumei com o calcador de vivo da transporte duplo, agora depois que eu comprei a transporte duplo. Porém, os calcadores de vivo que eu havia comprado, não foi na Plamac, eu nem conhecia a Plamac na época para poder usar na máquina industrial, o furinho não batia, a agulha batia do lado, não entrava assim no furo. Vieram todos com defeito, 3 calcadores, os 3 com defeito. Então eu acabei acostumando fazendo assim, usando esses 2 calcadores, tá? Então funciona perfeitamente, tá? Se alguém disser que não funciona, que não costura rentezinha, é porque não sabe usar, tá bom? Então eu vou colocar aqui o meu calcador, que é o mais larguinho, não vou costurar rente ali. O rente eu costuro na hora de fixar o nosso fole, né? Que é o canal do zíper junto com o canal do fundo da bolsa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar o meu sintético de acabamento aqui, rente. Se você quiser, você pode fazer uma costurinha pra fixar ele primeiro, sem problema nenhum. E eu vou colocar o meu vivo, se ele não tiver retinho, vocês cortem ele retinho, tá? E eu vou posicionar o meu vivo na marcação do meio também, tá bom? Vou dar um zoom pra vocês enxergarem melhor. Lembrando que o vivo não é obrigatório, pessoal, mas é legal vocês já irem acostumando, tá? Então posicionei aqui, ó, o pique do meio da minha tirinha prata, no pique do espelho e posicionei aqui o início do meu vivo lá também no meio. Aqui vocês podem aumentar a costura, tá, gente? Vocês podem colocar aí uns 4, no número 4, porque aqui é só praticamente uma costura de segurança do nosso vivo, tá bom? E eu vou alinhar o vivo, gente, certinho com o meu espelho, tá? Faça devagar, com calma. Na curva, com o dedo você segura o vivo e posiciona ele na curva da sua bolsa, pra poder ficar uma curva bem bonita, tá? E vem devagarzinho. Ok? Vá posicionando bordinha com bordinha, tudo alinhado, rente, pra ficar uma bolsa muito bonita. E vai fazendo toda a curva. Eu acho que a minha linha da bobina tá acabando. E acabou. Eu vou trocar. E eu já vou voltar quando eu estiver aqui no finalzinho, tá? Quando eu estiver aqui no finalzinho pra poder mostrar pra vocês como que eu faço esse acabamento, tá bom?
que eu vou encher a minha bobina. Bom, pessoal, a minha linha não acabou nada, tá no finalzinho, mas ela havia arrebentado. Então eu tô aqui no final, ó, tá? Onde eu vou encontrar aqui, o que que eu faço? Eu alinho o meu vivo e eu vou cortar, vou encostar a tesoura neste que já está costurado aqui e eu vou costurar este daqui rente, tá? Ó. Pra eles ficarem aqui, ó, olhando um pro outro certinho, sem estar um por cima do outro. Eles têm que estar olhando um pro outro aqui certinho, tá bom? Daí eu vou vir com a costura e quando chegar aqui perto dessa abinha aqui, eu vou alinhar aqui bonitinho, vou descer essa abinha aqui e eu vou passar a costurinha reta aqui, tá bom? É isso que eu vou fazer. Então, estou aqui, chegando perto, já posiciono aqui direitinho, abaixo o meu sintético e eu passo a costurinha aqui por cima. Ó, por fim, minha linha da bobina acabou dando, tá? Corto aqui, ó, o excesso desse meu sintético prata, ok? Corto o excesso, ó. E aqui está, ó, o meu vivo todo posicionado aqui na minha peça, tá vendo? Certinho com o meu espelho, tá vendo, ó? Certinho com o meu espelho. É isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Ficar alinhadinho, borda com borda do seu espelho em todas as partes, tá bom? Aqui a nossa união, ó. Observa aqui, tá? Nossa união. Se você estiver fazendo com algum material que, sei lá, se você estiver fazendo com vivo pronto, por exemplo, o vivo de plástico, né? E você não tem um sintético que combine para poder fazer esse acabamento, eu não gosto de fazer esse acabamento aqui destacando, gente. Eu sempre gosto de fazer ele camuflado. Quando eu uso o vivo de plástico e eu não tenho um sintético que combine para poder fazer esse acabamento, eu uso plástico cristal, tá? Eu uso plástico cristal, porém aquele acabamento de um encontrar com o outro, o início do vivo com o final tem que ficar bem certinho, bem alinhado, perfeito, porque como o plástico cristal é transparente, então vai ficar transparente, tá? Eu não gosto de usar isso daqui destacando. Nada contra quem usa, é questão de gosto, ok? Então, o espelho aqui da frente da minha bolsinha, ó, está pronto. Nós vamos agora preparar o espelho das costas. Vamos deixar os dois espelhos preparados, tá bom? No espelho das costas, eu vou fazer um bolsinho externo. Porque, gente, principalmente para mãe de primeira viagem, eu particularmente, eu tive dois e nos meus dois filhos, eu tive o mesmo pensamento. Eu acho que quando a gente tá com o filho no colo, essas coisas, tá na rua com o filho, né, porque tem pediatra, né, às vezes, né, a gente não deixa de ser dona de casa, né, gente? A gente vira mãe, mas não deixa de ser dona de casa. Então, às vezes a gente vai no mercado, numa feira, alguma coisa assim, eu acho que é muito melhor a gente poder carregar tudo do nosso filho e as nossas coisinhas em uma bolsa só, tá? Então, eu vou fazer um bolsinho externo na parte das costas dessa bolsinha, pra mãe poder colocar o celular, a carteira, né, a chave, as coisinhas dela, tá? Porque assim ela não precisa carregar a bolsa do neném mais a bolsa da mãe, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a mãe não vai estar sempre acompanhada para alguém poder carregar essas duas bolsas para ela. Vai ter uma hora que essa mãe vai estar sozinha. Então assim, eu penso dessa forma, tá bom? Então nós vamos fazer um bolsinho nas costas externo e no forro eu vou fazer somente um meio bolsinho aqui de telinha branca para fazer uma divisóriazinha, tá? Um bolsinho sem zíper, sem nada. Vai ser um bolsinho simples com acabamento com viés, tá bom? Então nós vamos fazer o nosso bolsinho. Pra mim poder ter uma referência, eu marquei um pouquinho a parte de cima do meu molde aqui, tá? Pra mim ter uma referência, porque o meu zíper não vai ficar junto com o meu vivo. O meu zíper vai ficar pra dentro, vai ficar parecendo um bolsinho com moldura. Então, as ponteiras do meu zíper a gente vai fazer com sintético,
Até para quem estiver costurando, por exemplo, numa máquina doméstica, o zíper não indo até a sua costura da borda, já deixa as camadas mais finas, fica mais fácil para poder costurar. Tá bom? Então eu marquei aqui só pra mim poder ter uma referência, a parte de cima aqui do meu molde só, e fiz um risco 5 centímetros abaixo, tá? Tomei isso como referência, vocês podem fazer mais pra cima, pode fazer mais pra baixo, fica a critério de vocês. Porque eu tenho que separar essas partes pra poder colocar um bolsinho com zíper aqui. Porém, eu não posso cortar aqui, senão vai começar a desmanchar as minhas costurinhas. Então, o que que eu faço? Eu vou passar uma costurinha do lado de baixo desse meu risco e uma costurinha paralela do lado de cima do meu risco. Tá? Com pontinho mais miudinho. E eu vou cortar no meu risco. Assim as minhas costuras vão estar presas através dessa costura que eu vou passar paralela, tá bom? E eu fiz essa marcação aqui do meu molde, pessoal, pra mim poder ter mais ou menos uma noção do tamanho do zíper que eu quero, tá? Eu nem sei quanto que tem aqui, deixa eu medir pra vocês. Mas aí vocês podem ver o tamanho que vocês querem, tá? Aqui tem 26 centímetros de zíper, tá bom? 26 centímetros de zíper. E aqui eu coloquei meio assim olhômetro mesmo, tá bom? Então eu vou fazer essa costurinha sem forro, sem nada, que é simplesmente pra segurar o meu matelacê, tá? Ok, vou pegar minha tesoura. Agora sim eu posso dividir essas duas partes aqui, ó. Vou cortar aqui no meio. Ó. Gente, eu tô tentando passar o mais detalhado possível, porque isso daqui é até ensinamento para outras peças, tá? Dicas que vocês levam pra vida. Ok? Agora, o que que eu vou fazer? Vou marcar, vou dar um pique no meio dessa largura aqui, ó, onde tem a minha costurinha. Vou dar um pique. E vou dar um pique na parte de baixo aqui, onde tem a costurinha também. Pra mim poder saber o meio, tá? Então, ok. Tá aqui. Vou reservar aqui um minutinho. E eu vou pegar o meu zíper e eu vou costurar essas ponteiras aqui. Então, eu peguei pedaço de sintético pro lado direito e pedaço de bagum pro lado do avesso, que é o meu revestimento de forro, tá? Da mesma largura do seu zíper, aqui tá até grande, tá, gente? Porque eu peguei retalho que tá sobrando das margens de sobra que a gente refila. Vou colocar direito do meu sintético, olhando para o direito do meu zíper aqui certinho. E vou colocar o direito do meu forro, olhando para as costas do meu zíper. Tá bom? E eu vou costurar com um pezinho de máquina aqui. Eu cortei o meu forro um pouquinho mais largo. Eu sempre gosto de trabalhar com um forro um pouquinho mais largo, tá? Aqui eu aumento um pouquinho porque tá muito pequeno. Inicio com retrocesso. E termino com retrocesso, tá? Peraí que a minha linha arrebentou. Viro. E eu vou fazer um pesponto aqui pra poder assentar essa minha costura. Ó. Ó, costurei, ó, fiz o sanduichinho direito, olhando pro direito do meu zíper, tá? E o direito do meu bagum olhando para as costas do meu zíper. Lembrando que eu já posicionei aqui o meu cursor, tá bom? Fiz a costurinha aqui com o pezinho de máquina, vou abrir e vou fazer um pesponto para essa minha costura assentar.
Costurar aqui o meu excesso. Ó, fiz uma costurinha aqui de pesponto, tá bom? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar direito do meu sintético, olhando aqui na borda, e o direito olhando para o avesso do meu zíper. Ok? Então tá aqui, ó, as minhas duas ponteiras costuradas, tá? Por que que eu marquei o meio lá? Porque eu vou juntar aqui, ó, pesponto com pesponto. Ó, vou juntar aqui certinho pesponto com pesponto. E eu vou dar um pique micro no meio do meu zíper aqui, ó. Pra achar o meio, tá? Bem pequenininho, gente. Eu nem gosto. Vocês podem até marcar com giz, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. A linha aqui, ó, o pesponto com pesponto que nós fizemos. Dobra aqui e vamos marcar o meio do zíper. Esse meio vai ser posicionado no meio do pique que nós fizemos lá, ok? Então aqui o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha parte de baixo, que nós separamos. A posição do nosso zíper é fechado da minha direita para minha esquerda, ok? Então posiciona aqui o zíper certinho. E eu vou posicionar o meio do pique, onde eu fiz o pique no meu zíper, lá no pique da minha bolsa, tá? Do meu espelho. E vou fazer pesponto, tá bom? Deixa eu cortar o excesso do meu bagum aqui, que tá sobrando a mais que o meu zíper aqui. Aqui. E aqui. Como eu disse pra vocês, eu corto os forros um pouquinho maior, tá? Então aqui, ó, posiciona o zíper, ok, assim, vira ele meio com meio. E nós vamos fazer uma costurinha de segurança. O que que é uma costurinha de segurança? É uma costurinha na borda, tá? Menos que o seu pezinho de máquina, meio pé de máquina, que é só para poder posicionar o que a gente quer no lugar, tá? Então, vou fazer isso. E vem até o final. Ok? E eu vou fazer de lá também. Só que eu vou virar aqui, ó, e eu vou costurar do outro lado pra ficar mais fácil. Tá bom? Vou fazer a costurinha de segurança do lado de cá. Ok? Então, meu zíper tá aqui posicionado. Por que que eu faço isso? Para que, ó, a ponteira do meu zíper sobre exatamente igual para os dois lados. A mesma quantidade, a mesma largura. É por isso que eu faço isso, tá bom? Agora eu vou posicionar o meu forro de bagum, tá? Meio corpinho aqui. Direito do meu bagum, olhando aqui nas costas do meu zíper. E aqui eu já costuro com um pezinho de máquina. Ok? Aqui eu já posso costurar com um pezinho de máquina. Deixa alinhado, tudo bonitinho, tá? E costura com calma, gente, não tem pressa. Como o meu zíper já está fixado com a costurinha de segurança, então a minha preocupação de alinhar é somente o meu forro, tá? Então isso facilita bastante, principalmente você que está iniciando. Ó, costurei. Vou virar, assentar aqui. E eu vou fazer um pesponto para poder assentar, tá? O pesponto vocês façam, gente, com bastante calma, tá? Para poder sair um pesponto bem bonito.
No pesponto, vocês podem aumentar um pouquinho o ponto. Pesponto com ponto mais largo eu acho mais bonito. Ó, ponho aqui, pezinho de máquina, vou pespontar com a largura de um pezinho de máquina. E vou colocar aqui no 4. Ok? Sempre puxando o seu forro pra baixo pra ele não ficar embolado em cima, tá? Dá aí 2, 3 retrocesso, tá? Pontinhos de retrocesso. E vem fazendo o seu pesponto com muita calma e puxando o seu forro aqui pra baixo. 3 pontinhos de retrocesso. Então, ó, a gente puxa o forro pra não ficar sobrando aqui, pra ele ficar bem puxadinho, tá bom? Então está aqui, ó, o meu pesponto. Deixa eu ver se foca pra vocês verem. Bem bonitinho, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima, tá? Porém aqui eu não vou usar o forro. Eu vou virar, ok? Pespontar e colocar um forro inteiriço. Vocês podem tanto colocar um forro inteiriço, com direito virado pra cima no caso, ou vocês podem costurar aqui. Na hora de virar e pespontar, vocês pespontam em cima já do forro, porque vai limitar esse bolso aqui. Então, ó, de novo, vamos lá fazer a nossa costurinha de segurança, pra não correr o risco de sobrar mais para um lado e menos para o outro, né? Pra não ficar torto. Aqui a nossa costurinha de segurança tá na borda. Tá? Já posicionei ela desse lado. Como agora eu vou virar e eu não vou pôr o forro aqui, e esse metade já tá posicionado, aqui eu já posso costurar com o pé de máquina. Né? Que eu vou começar aqui, ó, onde tá a minha costurinha de segurança. Então eu vou saber que vai terminar certinho lá no fundo, tá? Então, pezinho de máquina e vem costurando. Ok? Ó, isso daqui que eu tô dizendo pra vocês, ó. Eu não coloquei um pedaço de forro aqui, por quê? Porque querendo ou não, eu vou ter que ter um forro inteiriço, ok? Então eu já coloco o forro inteiriço e eu já pesponto aqui, ó, no meu forro. Porque assim eu economizo um pedacinho de forro, entenderam? Então, assim, eu não vejo tanta necessidade de colocar um pedacinho pequeno. Se vocês quiserem, vocês coloquem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, direito do meu bagum, ó, um pedaço grande agora, que pega o meu espelho total. E eu vou colocar direito, olhando pro meu direito, tá? Eu não preciso colocar até aqui em cima, eu posso colocar mais embaixo, não tem problema nenhum. E eu vou fazer esse pesponto com esse meu forro aqui. Ó. Aqui. Vou colocar no 4. Inicio com retrocesso. Eu faço esse pesponto levemente mais estreito do que o de baixo, para poder pegar a minha borda aqui atrás, tá? Sempre esticando para ficar bem esticadinho, bem bonitinho. E jogando aqui, ó, essa margem de costura nossa aqui pra cima, sempre pra cima. Ó. E aí ele vai ficar preso aqui em cima, ó, tá? E vai ficar acabado, tá? E vai ter o meu bolso aqui pro lado de baixo.
Se vocês acharem mais fácil colocar um pedacinho de forro primeiro, fazer a costurinha luva, igual nós fizemos na parte de baixo, para depois colocar esse forro, gente, fica aí a critério de vocês, tá? Que eu só quis economizar um pedacinho de bagum, até porque o meu tá muito raquítico. Agora que nós já fizemos aqui o bolso, nós podemos marcar o nosso molde, tá? Vou posicionar ele aqui, ó, novamente, meio com meio. Só vou colocar meio com meio. Aqui. Ok. E eu vou fazer todo o meu risco aqui, ó, ao redor. Vou marcar. Segura o seu molde para ele não sair do lugar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu gosto, pessoal, de posicionar aqui um forro. Gente, eu só tenho um restinho de bagunça, vocês não estão entendendo. Então aqui, ó, peguei um pedaço de bagum, tá? Um pedaço de bagum que dá pro meu espelho inteiro, ok? Vou colocar o lado direito dele, gente, pra fora. Tava pra dentro. O lado direito dele pra fora. Por quê? Porque esse lado aqui já é a parte interna da minha bolsa, ok? Então eu posiciono aqui e o que eu vou fazer? Eu vou costurar em cima do meu risco, fazendo a costurinha de segurança antes de cortar todo esse meu excesso aqui. Igual nós fizemos lá na parte da frente, ok? Então eu vou costurar aqui e já eu volto, vou refilar e eu volto pra gente poder fazer o bolsinho de dentro. Então tá aqui, ó, a nossa parte das costas. Ai, que bonita, gente. Gente, se vocês quiserem o bolso mais pra baixo, vocês coloquem, tá? Não tem problema nenhum. É que eu gosto desse bolso grande justamente pra mãe poder colocar tudo dela. Celular, chave, carteira, dinheiro, tá? Por isso que eu coloco ele mais pra cima, pra poder ficar maior, tá bom? E já refilei aqui, tá? Rente a minha costurinha que eu fiz de segurança. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar, vou fazer o meu bolsinho pro lado de dentro. Cortei um pedaço de tela, vou fazer de telinha. Paty, posso fazer sem o bolso? Pode. Posso fazer com o próprio bagum também, o bolso? Pode, pessoal. Fica aí a critério de vocês, tá? Aqui eu tô acompanhando o modelo da mala maternidade. Peguei o nosso viés, gente. Esses viés que a gente compra assim, ó, de rolinho, tá? Normalmente em armarinhos vende por metro, tá? Dobrei ele no meio, ele vem abertinho assim, dobrei ele certinho, ó, de forma que fique bordinha com bordinha, ok? Eu vou abraçar essa minha telinha aqui. Eu vou abraçar a minha telinha, ó, vou colocar minha telinha aqui dentro. E eu vou costurar fechando esse meu viés, de forma que ele vai ficar fechadinho, tá? Vou fazer uma costura só, porque como é que eu não tô posicionando o zíper, se vocês quiserem fazer 2 costuras, também é a gosto, ok? Vou posicionando a telinha ou o bagum que você... O bagum, pessoal, como ele tem avesso, o bagum seria interessante vocês fazerem dobrado, tá? Então aí não precisa do viés. Vocês dobram o bagum, vai ficar direito dos 2 lados e só façam o pesponto na borda, tá? Pra poder vincar a dobrinha. Ó, vou colocando a telinha aqui dentro. E eu vou costurando. Ok. Vou posicionar agora esse meu bolsinho aqui pro lado de dentro, tá? Verifiquem quanto vocês querem de altura. Eu não quero fazer um bolsinho muito raso, porque senão fica saindo as coisas de dentro, né? Eu quero fazer um bolso um pouco mais profundo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Acho que vou pegar até a referência do meu bolso. Vou colocar 5 centímetros pra baixo e eu vou posicionar um pouquinho mais, né? Vou colocar uns 5,5. E eu vou posicionar o meu bolsinho aqui. Então, eu vou pegar a minha caneta de sintético. E eu sei que ele tem que ficar de cá e ficar de cá, tá? Pra altura bater. Ó. Fiz a marcaçãozinha aqui, ó, da minha borda pra baixo de 5,5, tá? Aí fiz uma marquinha do lado de cá e uma marquinha do lado de cá.
pro nosso bolsinho ficar posicionado ambos na mesma altura, tá? Acho que vou usar este lado aqui. Então, eu coloco do lado de cá e eu faço um pespontinho. E aí, eu vou lá do lado de lá e faço um pesponto, pra não correr o risco de ficar um mais pra cima e um mais pra baixo, tá? Aqui. E eu venho de cá com ele bem esticadinho. E eu tampo esse meu risquinho aqui. Ok? Agora eu passo uma costurinha de segurança para poder prender todo esse meu bolsinho aqui. Aqui eu tô fazendo com um ponto mais largo, tá? Porque eu já tenho uma costurinha mais miúda aqui para poder segurar o meu matelacê para ele não soltar, tá? Então aqui eu tô fazendo com um pontinho mais largo mesmo. Eu refilo. E eu vou posicionar o vivo, tá? O vivo nós já posicionei com vocês no espelho da frente, então não vou repetir o processo, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos na parte da frente. Então, nós vamos para a confecção da nossa alça curta. Eu vou fazer uma com vocês e vou fixar. Aí, vocês vão fazer a outra, fixar da mesma forma no outro espelho. E vocês vão pegar, já deixar preparado a alça longa. A alça longa tem um videozinho aqui no canal, só de alça longa, chama alça longa. Vocês vão fazer a alça longa, ó, bolsinho aqui pro lado de dentro. Vocês vão fazer a alça longa de acordo com aquele vídeo, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a nossa alça curta.